A última dança da chuvinha. Belém, setembro de 2025. Chovia aquele sereno miúdo que os paraenses chamam de chuvinha de molhar moça, tão fino que mal ensopava a terra, mas deixava o ar pesado como um suspiro de saudade. Eu estava na estrada do Coco, entre o cheiro de açaí batido e o som abafado dos forrós que ainda ecoavam dos barracões da festa junina que tinha acabado há 3 dias. Junho tinha passado, mas em Belém o São João se arrastava até setembro, como bêbado que não quer ir embora. Meu nome é Doutor Lucas Rabelo, 38 anos, cientista do Instituto Evandro Chagas, especializado em virologia tropical. Vinha de uma semana infernal, um surto de febre hemorrágica em comunidades ribeirinhas do Baixo Tocantins tinha me deixado com olheiras fundas e a sensação de que o mundo estava desmoronando. Precisava de um respiro, ou de um milagre. Foi por isso que parei no Motel Santa Luzia, um daqueles lugares que não são nem luxuosos nem decadentes, apenas existentes, como a maioria das coisas em Belém. Um letreiro piscante de neon rosa anunciava suíte climão real dólar 49,90 e embaixo em letras menores, com banheira, sem julgamento. Não era minha primeira vez ali, não pelo motivo que você está pensando. Dentro do quarto, o ar-condicionado chiava como um velhinho resmungão. Tirei a camisa, joguei na cadeira e me deixei cair na cama, os músculos doendo como se tivesse carregado o peso de todas as amostras de sangue do Pará. Foi quando ouvi a batida na porta. Doutor, tem uma moça aqui para você. A voz era da dona Marluce, a recepcionista, uma senhora de cabelo armado e unhas de acrílico que cheirava a água de colônia barata e sabedoria de rua. Moça, perguntei confuso, não estava esperando ninguém. Abri a porta e me deparei com ela. Magra demais, pele morena marcada pelo sol e pelas noites, olhos verdes, verde de verdade, não esse verde água dos paraenses, mas um verde quase fluorescente, como os de um gato na escuridão. Vestia um short tão curto que mais parecia uma faixa e uma blusa decotada com a estampa desbotada de um coração partido. Nos pés, chinelos de dedo com os trás colados à pressa. Você é o cientista, né? Ela disse, voz rouca de cigarro e gritos. O cara que tá estudando essa porra de doença que tá matando todo mundo no interior. Assenti cauteloso. Pois é, eu tô com uma informação para você. Ela segurou a porta, olhando por cima do meu ombro como se esperasse alguém, mas não é de graça. Entendi na hora. Não estou aqui por isso, falei seco. Ela riu um som áspero sem alegria. Todo homem tá aqui por isso, doutor, até os santos. Então, com um movimento rápido, ela puxou uma correntezinha de prata debaixo da blusa. Pendurado nela, medalhinha de Nossa Senhora Aparecida, suja de terra e algo que parecia sangue seco. Essa aqui é minha santa. Mas ela não faz milagre pra putinha, não é só pra viúva chique e criança doente. Antes que eu pudesse reagir, ela cuspiu na medalha. Algo dentro de mim estremeceu. Não era nojo, era reconhecimento. Você tá errada, falei. Ela faz milagre para quem precisa, não para quem merece. A mulher Jéssica, como descobriria depois, me encarou desafiadora. Então, prova. Jéssica tinha 24 anos, mas parecia ter vivido 50. Nasceu em Ananindeua, criou-se entre a Feira do Açaí e as ruas da Travessa 14 de Março, onde as meninas aprendem cedo que o corpo é moeda de troca. Aos 12, foi vendida pela própria mãe a um traficante da ilha de Caratateua. Aos 16, fugiu. Aos 18, descobriu que era HIV positiva. Aos 20, começou a trabalhar no Motel Santa Luzia, onde as mulheres não perguntam, só sobrevivem. Mas ela não estava ali por dinheiro, não dessa vez. Tá tendo gente morrendo no Ver o Peso, ela disse, sentando na beira da cama como se fosse dona do lugar. Não é só febre, é coisa pior. Os caras tão caindo doentes, sangrando pelo nariz, pelos olhos e depois ficam. A ciência e a santa. A chuva miúda de setembro batia nas telhas de zinco do Motel Santa Luzia, um som que em Belém a gente conhece bem, aquele chuvinho fino que não encharca a terra, mas enche a alma de um peso úmido. Eu, doutor Lucas Rios, virologista do Instituto Evandro Chagas, estava ali por causa de um boato que chegara até mim através de um colega da vigilância sanitária. Tem coisa estranha rolando nos quartos do Santa Luzia, doutor. Não é só a IDS, não. E agora, diante de mim, Jéssica, magra demais, os olhos fundos como 2 poços de óleo queimado, falava de homens caindo doentes no Ver o Peso, o maior mercado a céu aberto da Amazônia. Sangue pelo nariz, pelos olhos, febre que queimava a pele por dentro. Você viu isso? Perguntei, ajustando os óculos. O cheiro de mofo e desinfetante barato do motel grudava na garganta. Ela riu um som seco, sem alegria. Vi, pô, doutor, eu tava dentro do quarto quando o primeiro cara começou a tossir sangue. Era um pescador de Marajó, veio aqui com a grana da venda do peixe. Em 2 horas, estava arrebentando os lençóis com convulsão. A dona do motel mandou jogar ele na rua, mas eu não deixei. Fiquei com ele até o fim. Jéssica puxou a blusa para cima, mostrando uma cicatriz feia no ombro.
Ele me mordeu antes de morrer. Meu estômago deu um nó. Não era só HIV, não era só dengue. Alguma coisa nova estava circulando e, se tinha chegado ao ver o peso, já estava espalhada como pólvora na palha seca. Você precisa vir comigo, falei, tirando uma máscara N95 da bolsa. Agora. Ela cruzou os braços. Para quê? Para ser cobaia de laboratório? Já fui cobaia a vida toda, doutor. Para salvar gente, incluindo você. Jéssica olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida pendurada torta na parede, ao lado de um preservativo usado. A santa, com seu manto azul desbotado, parecia observar a cena com uma paciência infinita. A senhora acha que dá para me salvar? Ela perguntou, mais para Nossa Senhora do que para mim. O laboratório e a fé. 3 horas depois, estávamos no Instituto Evandro Chagas, um prédio branco e sério no meio da selva de concreto de Belém. Jéssica andava pelos corredores como se fosse uma criminosa, os olhos saltando de um lado para o outro, como se esperasse que a qualquer momento alguém gritasse "pega ladra". Relaxe, eu disse, enquanto digitava senhas no computador. Aqui ninguém vai te julgar. Tá bom, doutor, ela resmungou, mas se algum cabra aqui me chamar de puta, eu quebro a cara dele. Não tive tempo de responder. Os resultados dos exames dela apareceram na tela e meu sangue gelou. Não era ebola, não era antavírus. Era algo pior, uma mutação de um arenavírus, provavelmente vinda de roedores da região de Marajó, misturada com algum patógeno desconhecido. Letalidade estimada, 87%. Porra, escapei. Jéssica se aproximou espiando a tela. Zé ruim, né? É o fim do mundo se isso vazar. Ela sentou numa cadeira, brincando com um terço de plástico que tinha pegado na recepção. Então é melhor a gente rezar, doutor. Rezar não vai adiantar, precisamos de uma cura. Jéssica olhou para mim séria. A senhora já me salvou uma vez. Ela apontou para o terço. Em 2019, quando eu estava quase morrendo de AIDS, uma mulher me deu esse aqui. Disse que era de Aparecida. Eu não acreditava em nada, mas segurei ele igual amuleto. No dia seguinte, os exames melhoraram. Os médicos disseram que era milagre. Eu não acreditava em milagres. Acreditava em ciência, em protocolos, em dados. Mas ali, com uma pandemia nas mãos e uma ex-prostituta falando de Nossa Senhora como se fosse sua colega de quarto, algo dentro de mim rachou. Vamos trabalhar, eu disse, e se você quiser rezar, reze, mas reza enquanto a gente corre. A perseguição no ver o peso. Não demorou para descobrirem o que estávamos fazendo. Na manhã seguinte, enquanto eu e Jéssica colhíamos amostras de sangue de um pescador em estado crítico num barracão do Ver o Peso, 3 homens chegaram. Não eram policiais, não eram médicos. Eram eles, os mesmos que tinham vendido Jéssica quando ela era criança. Os mesmos que controlavam o tráfico de pessoas, de drogas e agora. A perseguição no Ver o Peso. Não demorou para descobrirem o que estávamos fazendo. Na manhã seguinte, enquanto eu e Jéssica colhíamos amostras de sangue de um pescador em estado crítico num barracão do Ver o Peso, 3 homens chegaram. Não eram policiais, não eram médicos. Eram eles, os mesmos que tinham vendido Jéssica quando ela era criança. Os mesmos que controlavam o tráfico de pessoas, de drogas, e agora, com a pandemia se espalhando como fogo em palha seca, tinham encontrado um novo filão: vender corpos infectados para laboratórios clandestinos. Doutor, corre! Jéssica me puxou pelo braço, os olhos arregalados. Eu não precisei olhar 2 vezes. Os homens vinham em nossa direção, um deles com uma faca peixeira brilhando sob a luz fraca que entrava pelas frestas do barracão. O cheiro de peixe podre e suor misturava-se ao medo que subia pela minha garganta. Por aqui, ela sussurrou, me arrastando por entre os boxes de venda de açaí e farinha d'água. Conhecia cada esquina daquele labirinto como quem conhece as próprias cicatrizes. Corremos, a chuva fina de setembro, aquela garoa paraense que nunca parece parar, molhava nossos rostos enquanto zigue-zagueávamos entre vendedores que nem sequer levantavam a cabeça. No Ver o Peso, ninguém se mete em briga alheia, não quando a briga é com eles. O que eles querem? Perguntei, ofegante, enquanto pulávamos uma poça de óleo de dendê derramado. As amostras, Jéssica não olhava para trás, mas eu via o pânico em seus dedos trêmulos. Se eles pegarem, vão vender para os laboratórios de Manaus. Ou pior, vão usar para chantagear o governo. E por que não nos matam logo? Ela riu um som seco, sem alegria. Porque morte chama polícia, desaparecimento não. Chegamos à beira do rio. As águas barrentas do Guamá batiam nas estacas do cais. Não havia saída. Atrás de nós, os passos se aproximavam. Merda, eu olhei para Jéssica. Ela estava pálida, mas os lábios se moviam em uma reza silenciosa. Nossa Senhora Aparecida, me ajuda.
E então, como se o céu tivesse ouvido, um barulho ensurdecedor cortou o ar, o apito de um barco de passageiros atracando. Era o Santa Maria, um daqueles barcos velhos que faziam a linha Belém-Ilha do Marajó. A porta lateral estava aberta e um homem com um boné desbotado gritava: "Ó circunflexo, gente, tá esperando o quê? O barco não espera." Jéssica não hesitou, me empurrou para frente. "E vamos." Pulamos a distância entre o cais e a embarcação, quase escorregando nas tábuas molhadas. O barco já começava a se afastar quando os homens chegaram à beira do rio, xingando, ameaçando. Um deles atirou a feca. Ela cravou na madeira do barco, tremendo. "Deus é mais!" gritou Jéssica, fazendo o sinal da cruz. O barco se afastou. Eu caí de joelhos, tremendo, não por medo, mas por algo que não conseguia nomear. "Por que eles não nos seguiram?" perguntei, ainda sem fôlego. Jéssica olhou para mim séria. "Porque aqui, doutor, as pessoas acreditam em duas coisas, em milagre e em vingança, e eles sabem que a gente agora tem os dois." O milagre na Estrada do Coco. 2 dias depois, estávamos escondidos num casebre na Estrada do Coco, entre Belém e Ananindeua. A casa pertencia a Dona Maria, uma beata que Jéssica conhecia dos tempos em que ainda trabalhava nas ruas. A mulher nos recebeu com um abraço apertado e um prato de tacacá fumegante. "Filha, você tá magra pra caramba", disse Dona Maria, apertando o rosto de Jéssica entre as mãos. "E você, moço, parece que viu o diabo." "Quase vi", murmurei, aceitando a cuia de tacacá. Jéssica sentou-se à mesa de madeira gastura, os dedos brincando com o terço que Dona Maria lhe dera. Era setembro, mês de Nossa Senhora de Nazaré, e as ruas já começavam a se encher de fitas coloridas e bandeirinhas para o círio. Mas ali, naquele quarto escuro, só havia o cheiro de jambu e o som da chuva no telhado de zinco. "A gente não pode ficar aqui", falei, depois de engolir a primeira colherada. "Eles vão nos encontrar." "Não se eles acharem que a gente já foi embora", Jéssica respondeu, os olhos brilhando com uma ideia. "E se a gente der um jeito de sumir na própria sombra?" A pergunta dela me fez engasgar com o tacacá. Dona Maria, que estava fritando peixe na cozinha improvisada, virou-se com a espátula na mão, os cabelos brancos presos num coque desfeito. "Filha, você tá falando como se isso aqui fosse filme de Bang Bang do Ceará." Ela riu, mas o riso morreu rápido. "Mas se é pra sumir, tem um lugar que ninguém aqui na Estrada do Coco vai procurar vocês. Nem a polícia, nem esses homens que estão atrás de você, doutor." Jéssica ergueu as sobrancelhas, o terço ainda enrolado nos dedos magros. "Onde, donas?" "No meio do círio." Silêncio. Até o barulho da chuva parecia ter diminuído. "Dona Maria, o círio é daqui a 2 meses, eu protestei, limpando a boca com o dorso da mão, "e a gente não pode esperar tanto, eles vão nos achar antes." Ela secou as mãos na saia florida e sentou-se à mesa, os olhos escuros fixos em mim como se estivesse medindo minha fé. "Não tô falando do círio grande não, meu filho. Tô falando das novenas. Começa semana que vem. Todo mundo vai estar nas ruas, nas igrejas, nos barracões. Ninguém repara em 2 estranhos no meio de tanta gente. E se vocês se vestirem direito..." Ela fez uma pausa, pegou um pedaço de papel de pão e rabiscou algo com um lápis de carvão. "Aqui, essa casa de caridade perto da basílica. Eles dão roupa, comida, até documento falso se precisar. Mas tem que ir agora antes que escureça." Jéssica pegou o papel, os olhos brilhando. "E como a gente chega lá sem ser visto?" Dona Maria sorriu, mostrando os dentes desiguais. "De mototáxi, uai, todo mundo aqui usa. E o motorista que eu conheço," ela abaixou a voz, "é primo do padre que cuida da casa. Ele leva vocês pelo atalho do Siqueira, onde a polícia não passa." 3 horas depois, estávamos apertados na garupa de uma moto vermelha, o motorista, um homem magro chamado Zé Bode, guiando por ruas que mais pareciam trilhas de barro. A chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada e fumaça de fogueira. Era setembro e, mesmo com o círio ainda longe, já se via pelos quintais os preparativos para as festas juninas atrasadas, bandeirinhas de papel crepom, sanfonas desafinadas, o cheiro de pipoca e pé de moleque. "Segura firme, doutor!" Zé Bode gritou por cima do barulho do motor quando passamos por um buraco que quase nos jogou no chão. "Aqui é terra de ninguém. Se a gente ver vulto, não para, não olha, não pergunta." Jéssica apertou os braços em volta da minha cintura. Eu podia sentir seu coração batendo rápido demais. "E se eles já estão nos esperando lá?" ela sussurrou no meu ouvido. "Então a gente corre." Apontei para frente, onde as luzes da Basílica de Nazaré começavam a aparecer entre os prédios baixos, e reza. A casa de caridade ficava atrás da igreja, escondida entre um depósito de fogos de artifício e um barracão de quadrilha. O lugar cheirava a cera de vela e café coado. Uma freira baixa, de rosto redondo e óculos de aço, nos recebeu sem fazer perguntas.
Vocês são os que Dona Maria mandou? Ela olhou para nós por cima das lentes. Bom, aqui a regra é simples. Não mentir, não roubar e rezar o terço às 6 da tarde. Se cumprir, tem cama, comida e proteção até o círio passar. Jéssica segurou meu braço quando a freira nos levou a um quarto minúsculo, com 2 camas de ferro e um crucifixo na parede. E depois, ela perguntou a voz trêmula, depois do círio o que a gente faz? A freira sorriu como se já soubesse a resposta. Depois, minha filha, vocês vão saber. Naquela noite, sonhei com fórmulas químicas e santos. No meu laboratório em Belém, eu era um cientista respeitado, especialista em bioquímica, com artigos publicados em revistas internacionais. Mas ali, escondido entre paredes descascadas, eu era só mais um fugitivo. E Jéssica era uma ex-prostituta que cuspira em uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no motel onde trabalhava, até que a santa, de alguma forma, a tinha levado até mim. Como? Não havia explicação lógica, mas quando acordei com o som dos sinos da basílica, soube que a ciência não poderia medir tudo. A chuva fina de setembro batia nas janelas do meu apartamento na travessa 14 de março, enquanto eu olhava para o frasco de reagentes na minha mão. Era o mesmo composto que eu estudava há meses, uma molécula que, em teoria, podia regenerar tecidos danificados. Mas naquela manhã, depois do sonho com fórmulas e santos, algo tinha mudado. Não era só a presença de Jéssica, sentada no meu sofá, abraçada aos joelhos como se o mundo fosse desabar a qualquer momento. Era a certeza de que, pela primeira vez, minha vida não cabia em tubos de ensaio. Você acredita em milagre, doutor? Ela perguntou, os olhos inchados de choro. Eu não respondi logo. Em vez disso, peguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela tinha trazido, a mesma que ela cuspira no motel Beira Rio, lá na Estrada do Coco, depois de uma noite em que um cliente quase a matou. A santa estava intacta, só um pouco empoeirada. Não havia marcas de saliva nem arranhões. Só o cheiro de cera de vela e algo que eu não conseguia identificar. Na ciência, a gente chama de fenômeno não explicado, falei finalmente, mas aqui acho que é melhor chamar pelo nome. Jéssica riu sem graça, passando os dedos pelos cabelos descoloridos. Eu não sou louca, tá? Juro. Depois que eu cuspi nela, a imagem começou a brilhar e aí eu ouvi uma voz. Não era alta, não. Era como se alguém sussurrasse no meu ouvido, vá para a casa do homem que está procurando você. Ela fez uma pausa. E eu vim, sem saber seu endereço, sem nada, só andei e parei aqui. Eu deveria ter rido ou ligado para um psiquiatra, mas em vez disso lembrei do círio do ano passado, quando eu, ateu convicto, tinha parado no meio da multidão só para ver a procissão passar. Algo naqueles rostos, naquelas mãos estendidas, na fé que não pedia provas me incomodava, ou melhor, me fascinava. E o que você quer agora? Perguntei. Ela baixou a cabeça. Não sei, mas acho que ela quer que eu faça alguma coisa. 3 dias depois, a cidade explodiu. Não foi uma bomba. Foi pior, o laboratório da UFPA onde eu trabalhava foi invadido. Homens armados, não policiais, não quebraram tudo, levaram meus arquivos e me deixaram uma mensagem rabiscada na parede. Pare de mexer no que não é seu, cientista. Eu não entendi, até que Jéssica, que tinha ficado no meu apartamento enquanto eu trabalhava, me mostrou uma notícia no celular. Uma rede de tráfico de mulheres tinha sido desmantelada na Estrada do Coco. O motel Beira Rio era um dos pontos. E o dono, um tal de seu Chico Bode, o mesmo que tinha protegido Jéssica por anos. Eles acham que você sabe alguma coisa, ela disse, a voz tremendo, porque eu contei para você sobre o motel, sobre tudo. Era verdade, eu tinha anotações, gravado depoimentos dela, não por pesquisa, por instinto, como se de repente meu trabalho não fosse só sobre células, mas sobre pessoas. A gente precisa sumir, falei. Mas não daria tempo. A fuga começou no Ver o Peso. Corremos pela feira entre barracas de açaí e peixe frito, o cheiro de pimenta queimando nos olhos. Jéssica conhecia cada beco, cada atalho. Eu não. Tropecei em um monte de cupuaçu e quando levantei vi eles, 3 homens de camisa xadrez e olhares frios, cortando caminho pela rua dos mercadores. Por aqui, Jéssica puxou meu braço, me arrastando para dentro de uma barraca de fitas juninas. A dona, uma senhora gorda com um vestido de chita, nos olhou com desconfiança. Tá fugindo de marido, menina? Perguntou enquanto enrolava uma fita vermelha no meu pulso. Na minha época, a gente resolvia isso na base da pá de carvão quente. Não é marido, dona Jéssica respondeu ofegante. É o diabo. A mulher cruzou os braços. Então reza. E foi o que fizemos. Escondidos atrás de caixas de fogos de artifício, ironia do destino, ouvimos os passos se aproximarem. Um dos homens gritou. O cientista tá com uma pirralha loira. Se vê eles, avisa. A dona da barraca cuspiu no chão. Aqui não tem pirralha nenhuma, só tem santo. E sem mais nem menos, ela jogou um balde d'água em nós.
Tive logos. Percebi que a verdadeira força está em nunca desistir, mesmo nos momentos mais escuros.